Paz do Senhor Jesus, todos os amigos, irmãos e alunos da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Marcos Petrachim e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mediar essa aula do nosso fundamento bíblico, que tem como tema a natureza do caráter cristão. E a lição de hoje é a lição 9. Hoje nós iremos falar de Pedro, um discípulo sincero e dinâmico. Você que ainda não tem a sua revistinha, ela já está disponível em todas as livrarias das nossas igrejas pentecostal. Deus é amor. Vamos dar início ao texto áureo que diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Coisa linda é a palavra de Deus. Somente nesse versículo nós já aprendemos algo muito importante. Que aquele que está em Cristo, que foi chamado por Cristo para viver uma vida separada, ele vive em novidade de vida. As velhas coisas são passadas e tudo se faz novo. Nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que transforma o caráter do ser humano e de todos aqueles que se entregam ao Senhor incondicionalmente. O Salmo vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Todo aquele que se entrega incondicionalmente para Cristo, o Senhor, ele molda, transforma o seu caráter, a sua forma de viver, a sua personalidade. O Senhor, ele muda e faz um vaso novo. E ele começa a viver coisas novas, em novidade de vida. E quando fala coisas novas, nós vemos que são coisas diferentes, experiências novas que aquela pessoa começa a ter com o Senhor. Nós ouvimos muitas pessoas dizer, Senhor, eu quero viver coisas novas, eu quero viver algo novo, como tem até um louvor que diz isso. Muitas pessoas querem viver algo novo, querem viver as coisas novas. Porém, para que o Senhor derrame sobre as nossas vidas algo novo, coisas novas, nós precisamos se despojar das coisas velhas. Precisamos se despojar do velho homem, das velhas manias, dos velhos costumes que não agradavam a Deus e que não agradam a Deus. Então nós precisamos se despojar. E aí sim Deus ele irá derramar sobre as nossas vidas coisas novas. Em toda a lição tem a meditação diária, que é um versículo de segunda a segunda. Nós temos um versículo aí diferenciado para a sua meditação aí na sua casa. Espero que vocês tenham acompanhado os versículos, lê esses versículos, porque eu tenho certeza que irá agregar muito também no seu conhecimento. Os objetivos dessa lição, explicar a mudança do nome de Simão para Pedro, descrever a chamada e a restauração de Pedro, reconhecer que Jesus vocaciona os homens a despeito das suas falhas. Tem aqui a leitura bíblica em classe, nós temos 2 versículos aqui que vocês podem aí meditar também aí na sua casa, falando aí concernente ao que nós lemos ali no texto áureo, ok? E vamos falar um pouquinho sobre Pedro. Pedro ele foi um personagem muito importante no Novo Testamento, ele foi um dos personagens ali que teve uma ênfase e ele se destacou entre os discípulos ali de Jesus Cristo. Nos Evangelhos e no Ato dos Apóstolos, as histórias escritas ali demonstram com detalhes quem foi Pedro, quem era Pedro. Pedro ele era um pescador. Pedro, nós vemos aqui na revista que ele era de Betsaída, uma aldeia que ficava ao norte do mar da Galileia. Porém, ele residia lá em Cafarnaum, junto com a sua esposa, sogra e o seu irmão André. Pedro, ele pescava juntamente com o seu irmão André, era pescador, e tinha como companheiro também João e Tiago,
2 pescadores, filhos de Zebedeu. E muitos conhecem a história que quando Cristo ele foi até Pedro para chamá-lo para uma grande obra, Jesus também chamou com ele André, o seu irmão, e chamou também João e Tiago. João e Tiago, os filhos de Zebedeu, conhecidos como os Boanerges, né, os filhos do trovão, por causa do seu temperamento. Eles eram meio rudes, né, meio ignorantes. E por isso que o Senhor os chamou de Boanerges. E ali eles, pescando uma certa feita, Jesus se revelou a eles, entrando no barco de Pedro, pedindo para Pedro afastar ali o barco um pouquinho da margem, para que ele pudesse ministrar e pregar ali no mar da Galileia. E logo após, Jesus deu uma ordem para Pedro, dizendo: Pedro, lança a rede ao mar. E muitos conhecem essa história. Pedro diz: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. Pescamos toda a madrugada e nada apanhamos. Mas, segundo a sua palavra, eu lançarei a rede. E Jesus disse: ei, Pedro, vai ao mar alto. Não lance a rede aqui, né, aqui na beira do mar, não. Vai ao mar alto e lança a rede. E Pedro deu ouvido às palavras do mestre, foi, lançou a rede. Muitos conhecem a história, que grande foi a pescaria naquele dia. Que Pedro teve que chamar Tiago e João para encostar o barco ali, para carregar muitos peixes, que o barco quase chegou à deriva. Quase chegou até mesmo a virar o barco. E nós vemos que naquele dia, quando Pedro contemplou aquele milagre, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele se prostrou aos pés do Senhor, dizendo que não era digno de estar ali na presença dele. E ali nós vemos Jesus mudando a história de Pedro, dizendo: Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, mas você será pescador de homens. E ali Jesus o chamou para o seguir. E nós, lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que no final do versículo, o último versículo, está escrito: e deixaram tudo e o seguiram. E algo maravilhoso que eu vejo, eles não se importaram com o milagre, eles não se importaram com a quantidade de peixes que eles tinham pescado. Eles deixaram tudo para seguir o Mestre, para seguir a Jesus. Eles estavam se importando mais em seguir o dono do milagre, o dono da bênção, do que o próprio milagre que eles tinham recebido. Jesus ali chamou Pedro para ser pescador de homens. E Jesus também mudou o nome de Pedro, como nós vemos aqui. Jesus mudou o nome de Simão. Simão era uma abreviatura de Simeão, um dos 12 filhos de Jacó. Esse patriarca, ele não ficou conhecido exatamente pelo significado do seu nome, que era formoso, mas pelo comportamento impulsivo. Foi em Betsaida que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, em grego, ou Cefas, em aramaico. A partir dali houve uma profunda renovação no caráter de Pedro, no seu comportamento. Como o Senhor fez com Jacó, quando no vale de Jaboque, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jacó, ele lutou com um anjo do Senhor. E muitos vão dizer que era o próprio Deus. Era o próprio Jesus em teofania. E ali Jacó brigando ali, lutando com o anjo mudou o nome de Jacó, dizendo: ei, a partir de hoje tu não chamarás mais Jacó, e sim Israel. E esse foi um dos motivos de muitos teólogos estudiosos crerem ali que foi o próprio Jesus que deu aquela ordem, que mudou o nome de Jacó. Porque anjo não tem poder de mudar o nome de ninguém. Mas o próprio Deus mudou o nome de Jacó, e após o nome de Jacó ter mudado, a sua história mudou juntamente com a mudança do seu nome, como aconteceu com Pedro. Pedro, Jesus mudou o seu nome ali em grego, em aramaico, e também a história de Pedro começou a mudar. Pedro era um homem impulsivo também, porém era um homem temente a Deus. Aqui nós vamos ver aqui o significado e as características da palavra Simão e da palavra Pedro.
está aí na sua revista. O significado de Simão, formoso. Suas características, volúvel, impulsivo, impetuoso, medroso. Mas e agora? Agora Simão mudou para Pedro, que significa pedra, firme, prudente, corajoso, comedido. Então, mudou ali muitas coisas, até mesmo na forma de pensar, na forma de agir de Pedro. Jesus, ele conhecia discípulo por discípulo e conhecia as suas personalidades. E Jesus sabia que eles, mesmo com os seus defeitos, haveria um tempo que o Senhor iria moldá-los, haveria um tempo que o Senhor iria transformá-lo como transformou Pedro. Porque o Senhor, ele olhava para o ser humano, e ele olha até hoje para o ser humano, não olhando as suas fraquezas, mas olhando a sua potencialidade. Olhando para o homem, sabendo o que o homem pode produzir, o que o homem pode fazer. E ele viu uma potencialidade muito grande em Pedro. Como até hoje ele tem visto em você, tem visto em mim, tem visto em outras pessoas, muitas vezes coisas que nós mesmos não enxergamos. O Senhor enxerga em nós. A potencialidade. E nós vemos que isso, Pedro deixou foi convincente no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, Pedro mostrou ali que realmente ele tinha sido mudado, ele foi revestido do poder de Deus, e ali ele pregou, e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Quase 3.000 almas aceitaram a Jesus ali no dia de Pentecostes, quando Jesus, ele disse para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Porém, na revista, se nós formos ler, nós vamos ver que antes disso acontecer, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Pedro disse, Senhor, aonde o Senhor foi, eu irei contigo. Se o Senhor for morto, eu serei morto contigo. E Jesus disse a Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E é bom enfatizar nesse texto, irmãos, que hoje nós vemos muitas séries, desenhos, de que quando essa história aconteceu, aparece um galo ali cantando, depois que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Porém, eu quero trazer para vocês a realidade da cultura daquele tempo. Os galos e as galinhas, eles não poderiam estar em Jerusalém, Israel, porque eles eram animais impuros. Então esse galo não poderia ser um animal, porque muitos historiadores, eles estudaram esse versículo, viram a cultura daquele tempo, e para o nosso conhecimento nós descobrimos que o galo, a palavra galo, era o som de uma corneta, aonde havia a troca de guarda dos soldados romanos. Quando havia uma troca de guarda dos soldados, uma corneta era tocada e o som daquela corneta se chamava galo. Então não poderia ser um animal que estava ali. Por quê? Porque o povo judeu, eles zelavam e zelam até hoje muito pela limpeza, pela pureza. E os animais sendo impuros, eles não poderiam estar em Jerusalém, eles não poderiam estar em Israel, por causa da pureza que os judeus zelavam naquele tempo. Nós vemos que Jesus ele apareceu a Pedro também logo após a sua ressurreição e perguntou para Pedro também se Pedro o amava, e por 3 vezes Pedro disse, eu te amo, Senhor. Por 2 vezes o Senhor falou, tu me amas, Simão? E ele disse, eu te amo. E na 3ª vez que Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E ele disse, Senhor, tu sabes. Ali nós vemos, irmãos, Jesus instituindo Pedro como o primeiro líder da igreja primitiva. Jesus dizendo para Pedro, ei Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos.
Apacenta o meu povo, Pedro. E Pedro ali imaginava que Jesus, quando aparecesse para ele, iria agir de uma outra forma. A Bíblia não diz, mas quem sabe Pedro, quando viu Jesus, depois de ressurreto, quem sabe Pedro imaginou, agora o Senhor vai me repreender, o Senhor vai chegar em mim e vai dizer, olha, eu não disse que era que você ia me negar, Pedro, por que você me negou? Por que você não ficou vigilante? Mas não. Jesus agiu de uma forma diferente que Pedro esperava. E até os dias de hoje, Jesus ele age em nossas vidas de forma diferente. De forma que às vezes nós não esperamos. Nós vemos aí que no dia de Pentecostes, depois de Jesus ter ascendido ao céu, depois de 40 dias andando entre o povo, antes de ele ascender ao céu, ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas. E ele deixou ali a grande comissão, ele deu as últimas instruções para os seus discípulos, dizendo para eles ficarem em Jerusalém, para guardarem a promessa do Pai. E ele ascendeu ao céu. E depois de 10 dias que Jesus ascendeu ao céu, os discípulos que ouviram e deram valor àquilo que Jesus falou, foram obedientes, foram para Jerusalém e estavam ali aguardando a promessa. Porém, imaginem comigo, Jesus apareceu para quase 500 pessoas, mas somente 120 foram para Jerusalém. 120 foram obedientes para obedecer ali o que Jesus disse. Hoje em dia, eu creio que não é diferente. Hoje em dia, Jesus ele tem falado com a igreja, tem falado com o povo de Deus, mas são poucos aqueles que são obedientes. São poucos aqueles que ouvem Jesus falar e valoriza aquilo que Jesus fala. E somente esses alcançam, irmãos, aquilo que os outros não alcançam. Somente os obedientes vão chegar aonde muitos não chegarão nunca. Por causa da rebeldia, por causa da obstinação, por causa do seu coração duro. Nós vemos que Jesus apareceu para Tomé e disse, Tomé, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Muitos hoje estão na presença de Deus, mas ainda são incrédulos. Só crê se vê. Mas Jesus diz, bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Esses são bem-aventurados. Então nós vemos, irmãos, que teve 2 elementos que marcaram o ministério de Pedro. Quais foram esses 2 elementos? A graça e a resistência. A resistência às perseguições e o zelo pela integridade da igreja. Nós vemos aqui na revista falando sobre a resistência à perseguição. Pedro e João, eles foram perseguidos, eles foram presos, porque tinham ali curado aquele homem na porta do templo chamado Formosa, aquele paralítico. Ele levantou em nome de Jesus e ali pegaram eles, quem? Pedro e João, para levar ao Sinédrio. Os mesmos homens que crucificaram Jesus estavam ali querendo ouvir como Pedro e João fez aquele milagre, em nome de quem? E a Bíblia diz que Pedro e João não temeram. Pedro, que era o mais ousado, disse assim, nós fizemos esse milagre em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele mesmo que vocês crucificaram, levaram para morrer por morte de cruz, é em nome dele que nós fizemos isso. Pedro já não tinha mais medo de morrer, Pedro já não tinha mais medo de sofrer perseguições, porque ele já tinha sido transformado, já estava cheio do Espírito Santo. E quando um homem e uma mulher é cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Ele é diferente, ele não tem mais medo, ele tem temor ao Senhor. Mas o medo de morrer, o medo de ser perseguido, ser afrontado por amor a Cristo, ele não tem mais. Pedro era zeloso pela integridade da igreja. Pedro era zeloso pela verdade. E nós vemos aqui na revista, quando um casal chegou até Pedro para dar a parte da herdade de uma casa que eles tinham vendido. Eles tentaram mentir para o Espírito Santo, Ananias e Safira. E pelo zelo ali, Pedro ele falou ali primeiro com Ananias, antes da sua esposa chegar. E Ananias mentiu, dizendo, não, nós vendemos a casa somente por esse tanto.
E ali a sentença de Ananias foi a morte. Ele morreu ali aos pés daquele homem. Aos pés de Pedro, os soldados, e muitos se atemorizaram. E a Bíblia Sagrada vai dizer que logo depois chegou a esposa. E Pedro deu uma oportunidade para a esposa dizer a verdade. Deus deu oportunidade para a esposa dizer: olha, o seu marido veio, o seu marido falou que a casa foi vendida por tal valor. Isso é verdade? Ela poderia muito bem ter se arrependido, ela poderia muito bem ter dito não, não foi. Na realidade nós vendemos por tal, mas não, ela continuou mentindo. Ela continuou ali falando que tinha combinado com seu esposo, e Pedro disse: ei, eis aí esses homens que acabaram de levar morto o seu marido daqui, e vão levar você também. E aquela mulher caiu morta na mesma hora, porque tentou mentir para o Espírito Santo, mentir para Deus. É um caso explícito de desonestidade. O apóstolo repreendeu severamente e sobreveio a imediata condenação sobre Ananias e Safira. Já pensou se nos dias de hoje aquelas pessoas que mentissem para o Espírito Santo ou tentassem mentir? Porque ninguém engana, ninguém consegue mentir para o Espírito Santo. Só pode tentar, não deve mentir. Porque a pessoa precisa saber que nada está oculto aos olhos de Deus. E o Espírito Santo é Deus. Mas já imaginou se hoje as pessoas que estão na casa de Deus mentissem e fossem mortos? Meu Deus! Reflita aí nessa mensagem. Para concluir, o exemplo de Pedro, todos precisamos aperfeiçoar o nosso caráter. O Senhor Jesus continua a trabalhar na vida daqueles que se entregam a Ele de todo o coração, capacitando-os para toda boa obra. Muitos dizem assim: Deus capacitou Pedro. Pedro ele era leigo, Pedro não sabia falar direito. Não, Pedro tinha um barco, ele sabia pelo menos fazer conta. Ele tinha um barco, ele sabia administrar bem o barco. Era vendedor de peixes, então ele tinha, sim, um certo grau de intelectualidade. Ele não era inteligente, ele não era aquele intelectual, mas ele conhecia algumas coisas sim. Ele não era tão leigo. Mas o nosso Deus, para Deus não importa, irmãos, o conhecimento que a pessoa tem. O nosso Deus, ele capacita. Quando Deus ele chama, ele abre a mente, ele ensina, ele instrui, através do próprio Espírito Santo de Deus. E quando ele faz isso, ele coloca no coração da pessoa o desejo de querer aprender. E aquela pessoa, por mais leigo que seja, por menos conhecimento que ela tenha, o Espírito Santo vai abrir a mente, vai dar sabedoria. E vai fazer daquela pessoa também o que fez com o apóstolo Pedro. Vai transformar aquela pessoa em ganhadora de almas, pescador e pescadora de homens. Porque a primeira coisa que Deus vai fazer é encher ele do Espírito Santo. Encher ela do Espírito Santo. E aí com certeza haverá mudança. Mudança de vida, de comportamento, como Deus fez com Pedro. Irmãos, nós temos aqui o Praticando Conhecimento, temos 5 perguntas, 5 questões que vocês podem estar fazendo aí na sua casa. Respondem, dá mais uma lida na lição, aprendam mais um pouquinho da vida de Pedro, lendo a história de Pedro nos Evangelhos, lendo a história de Pedro ali em Atos dos Apóstolos. Você vai ver que Pedro ele era um homem que precisava ter uma transformação. E essa transformação só aconteceu quando ele foi revestido do poder de Deus. Quando Jesus mudou o seu nome, quando ele teve um real encontro com Cristo, ali de coração, porque muitos seguiam a Jesus e adoravam somente de lábios, mas o coração estava longe dele. Mas a partir do momento que Pedro colocou o coração próximo do Senhor e deu ouvido à voz de Cristo, ele teve a sua vida mudada. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula, assim o Senhor nos permitindo, em nome do Senhor Jesus.